Bem, questão 124, nós temos assim, o emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então ele mostra aqui na primeira coluna o tipo de célula de combustível, ele usa siglas, tá? Na segunda coluna ele coloca a temperatura operacional, na qual essa célula de combustível tem que funcionar, quais são os eletrólitos e as semi-reações dos eletrodos, né? Bom, só para lembrar que eletrólitos são as substâncias que vão ser adicionadas ao meio que permitem a passagem de corrente elétrica, beleza? E as semi-reações que ele coloca aqui são as reações que vão acontecer nos polos da pilha, né? Vamos lembrar que uma célula de combustível é uma pilha, é uma célula galvânica, né? Uma célula que vai gerar energia, tá bom? E aí, num dos polos, vai acontecer um processo de oxidação. Esse polo é chamado de ânodo e é o polo negativo da pilha. E no outro polo vai acontecer um processo de redução, que nós chamamos de, esse polo vai ser chamado de cátodo, que é o polo positivo, beleza? E os elétrons que vão sair do ânodo em direção ao cátodo precisam passar por um meio que é exatamente o meio eletrolítico. Bacana? Lembre-se que no polo negativo acontece o processo de oxidação, que é a perda de elétrons, enquanto no cátodo acontece o processo de redução, que é o recebimento desses elétrons. E o fluxo de elétrons é que vai fazer com que o equipamento funcione, né? É o fluxo de elétrons, é a corrente elétrica que vai fazer o equipamento funcionar. E esses elétrons vão circular pelo eletrólito, tá bom? Precisa-se de um meio eletrolítico para isso. Bom, continuando o texto, né, ele fala, testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, ou seja, temperaturas baixas, e são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos, ou seja, plásticos, polímeros, tá? Isso aqui, ó, poliméricos vem de polímeros. E polímeros nada mais são do que plásticos, tá certo? É muito comum a gente dizer que polímeros é a mesma coisa de plástico, mas na verdade não é, tá? Mas acabou virando sinônimo, beleza? E ele fala que também ocorre meio ácido. Bom, se ocorre meio ácido, tem que ter a presença dos íons hidrônio, né? H+, ou também na forma de H3 ou mais. Então, basicamente, é questão de algumas pistas. E aí ela vai para o enunciado que diz assim, a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos é a célula de combustível, ele quer que você indique qual. Então vamos voltar aqui para a tabela e vamos ver qual que se encaixa na descrição para ser utilizado em automóveis. Primeiro ele falou temperatura baixa, né? Não falou diretamente, né? Ele falou baixos níveis de energia térmica. Em outras palavras, baixa temperatura. Nós temos aqui as temperaturas mais baixas, né? É a célula AFC e a célula PEM. Né? Aqui a MSFC, a temperatura de funcionamento é altíssima, 600 a 1000 graus Celsius. Então não é ideal. Né? Nem o SOFC, que também vai operar ali entre 600 e 1000 graus Celsius. Tá certo? As mais baixas aí é o AFC e o PEM. No entanto, aqui no AFC, o meio reacional é o meio básico. Perceba que aparece aí o íon hidróxido, que é o OH-, que indica meio básico, meio alcalino. Então isso já refuta aí a célula AFC como uma célula para ser utilizada em automóveis. Né? O PEN não. O PEN já tem aqui a presença de íons hidrônio, tá? O H+, que indica o meio ácido. Beleza? Indica meio ácido. E outra coisa, o eletrólito é chamado de ácido poliperfluoro. Olha que nome difícil. Ácido poliperfluorosulfônico, né? Esse termo poli dá a ideia de polímero, certo? Os polímeros, eles são formados a partir da união de moléculas menores que nós chamamos de monômeros. E aí você tem, por exemplo, moléculas de tetrafluoretileno vão formar o politetrafluoretileno, conhecido como Teflon. Moléculas de cloreto de vinila, quando se juntam, formam o policloreto de vinila, cuja sigla é PVC. Moléculas de tereftalato de etileno,
quando se juntam, formam o politereftalato de etileno, que é um polímero. Né? Então, esse termo poli dá a dica de que o meu eletrólito é um polímero, e aí a célula de combustível do tipo PEM, né, o PEM, é o ideal para ser utilizado em veículos automotivos, tá bom? Então, o item correto para a nossa questão vai ser o item C de casa. Bacana? Questãozinha, bem tranquila, fácil para média, né? Perceba que o aluno precisa ter um conhecimento, uma bagagem química para tornar essa questão fácil. Beleza? Vamos para a próxima?